Oi, gente, tudo bem? Vim aqui hoje falar com vocês um pouquinho sobre o tarô, tá? Que, como eu falei pra vocês, eu ia falar um pouquinho sobre cada atendimento meu e como é que funciona. Essa semana eu falei sobre a Padilha, então agora eu estou falando sobre o tarô. Seguinte, eu ouço muita gente falar. Uma coisa que eu queria falar. Gente, quando eu falo isso, não quer dizer que eu acho que só eu tenho a razão, tá? Não quer dizer que eu acho que eu seja a dona da razão e da verdade universal. O que eu acho é que a gente tem que agregar os conhecimentos. Por exemplo, eu penso de uma forma, outra pessoa pensa de outra forma, mas a verdade sempre tem 3 pontos, né? O ponto que uma pessoa vê, o ponto que a outra pessoa vê e a verdade de fato. Então, é sempre legal agregar, tipo assim, olhar o ponto de vista de todo mundo, tá? Por exemplo, o tarô. Muita gente fala que o tarô, ele só pode ser usado para autoconhecimento. Ele não pode ser usado para trabalho. Tu não pode trabalhar com isso, tu não pode jogar para as outras pessoas. E isso é o tipo de coisa que eu fico um pouco preocupada. Porque assim, se tu for pensar na história do tarô, o tarô e qualquer jogo divinatório, aí entra runa, entra as piptisas do Egito, entra o búzios, entra as favas, todos os tipos de jogos divinatórios. A astrologia, inclusive, tem uma parte que é a astrologia das previsões. Então, tu faz uma pergunta sobre algum determinado assunto e tu faz um mapa para responder aquela pergunta. Então, cada sociedade tem um tipo de método divinatório, tá? Ok, tudo certo, isso aí é histórico, a gente não tem o que discutir. A questão é que, se vocês forem estudar como surgiram esses métodos divinatórios, normalmente esses métodos surgiram dos deuses, tá? E aí vocês podem chamar de deuses, vocês podem chamar de alienígenas, vocês podem chamar de extraterrestres, o que vocês quiserem, tá? Mas a questão é que a maioria não, todos eles surgiram, foram dados para a humanidade por deuses. Por exemplo, a astrologia foi dada pelas Pleiades, tá? Os búzios foram dados pelos orixás, e o orixá regente do búzios é o Orumilá, tá? Mas enfim, isso em todas as religiões, se vocês forem pesquisar. Aí, a pessoa me diz, não, Lauren, o tarô tem que ser usado só para autoconhecimento, tu não pode jogar para as outras pessoas. Mas, gente, se vocês forem pensar na antiguidade, os métodos divinatórios, eles foram dados para as pessoas que comandavam aquela sociedade para ajudar a desenvolver aquela sociedade de uma forma correta. Ou seja, o que eu quero chegar? Onde é que eu quero chegar com isso? Bom, vamos lá. Tinha o rei lá, sei lá, o rei João, tá? Dos vikings. E aí ele tinha uma guerra no outro dia. E aí ele ia lá no cara que eu sinceramente não lembro qual é o tipo de jogo divinatório dos... são as... Esqueci o nome, gente. Socorro. Dos vikings. As runas, lembrei. Meu Deus do céu. Acho que a raiz loira tá crescendo, eu acabo esquecendo as coisas. Mas enfim. Aí o rei lá, João, ia no cara pra jogar as runas, tá? Pra ver como é que ia ser no outro dia a guerra que eles iam conquistar, sei lá, o norte da África. Não sei, estou imaginando, estamos em suposições aqui, tá? E aí, o cara dizia pra ele assim, faz isso e isso, sei lá, faz uma comida pra Morrigan, não sei, tá? E aí, ela vai te ajudar a tu conseguir vencer essa tua conquista, essa tua batalha. Gente, os métodos divinatórios, todos eles foram dados para os deuses, para os sacerdotes, tá? De cada religião, de cada sociedade. Para ajudar as outras pessoas. Os métodos divinatórios, eles não são para ser usados para si. Entende o que eu quero dizer?
Eles são para a gente ajudar a sociedade. Eles são para nós nos doarmos. Normalmente as pessoas que trabalham com tarô, e trabalham, que eu digo profissionalmente, tá, gente? Trabalham com tarô, trabalham com búzios, runa, fava, sei lá, todos os métodos divinatórios, essas pessoas que vivem disso, a gente vive para isso. E a gente vive para os outros e não para nós. Óbvio. Ai, Lauren, mas então quer dizer que tu não faz nada pra ti? Pô, eu faço, entende? Eu compro as minhas coisas que eu gosto, com dinheiro que sobra, às vezes. Eu como a comida que eu gosto, sabe? Eu faço as coisas pra mim. Mas nós, seres que somos sacerdotes, a gente não veio para desenvolver nessa existência a nossa individualidade. A gente veio para desenvolver a nossa individualidade junto de uma sociedade. Pra gente impulsionar uma sociedade. Não tô querendo dizer que a gente é iluminado, que a gente sabe de tudo e que a gente não erra. É claro que a gente erra. Porque estar aqui implica em ter um karma. Tá, não ter um karma, mas aí eu vou entrar em outro assunto que não é pra entrar. Mas implica em fazer alguma coisa e ter a resposta daquilo, entende? Implica em karma, tá? Então todo mundo erra e acerta. Mas a gente vive para a sociedade. E os métodos divinatórios, eles foram dados pelos deuses para a gente usar com as outras pessoas, para a gente ajudar as outras pessoas em um momento de dificuldade, em um momento de tristeza, em um momento de dúvida. Ele é como se fosse uma luz para as pessoas, sabe? É isso que a gente tem que fazer com os métodos divinatórios. Não estou dizendo que é errado que a pessoa jogue para ela, mas não é esse o intuito. Normalmente a pessoa que joga tarô, joga outra coisa, ela tem uma outra pessoa que joga para ela. Porque o meu tarô, enfim, normalmente os tarôs e os métodos divinatórios, eles não foram feitos para nós, eles foram feitos pra gente usar para os outros. Então, quando a gente quer alguma coisa, a gente vai em outra pessoa, que normalmente é o nosso mestre, que joga pra gente ver daí sim os nossos problemas, tá? Basicamente é assim que funciona. Eu vou cortando por aqui o vídeo, porque senão ele vai ficar gigantesco, que nem o último que eu falei da Padilha. E aí vai demorar 300 anos pra carregar no YouTube ou no Instagram, tá bom, gente? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem sobre tarô ou sobre qualquer outro método divinatório, enfim, me mandem por aqui. Se inscrevam no meu canal do YouTube, compartilhem, tá, gente? E é isso, um beijo e bom dia pra vocês.